Olá, tudo bem? Vamos começar mais um em Tríade, um podcast que com certeza tem ajudado muita gente com temas especiais. E eu sempre falo que cada convidado meu, além de ser uma fonte de informação, de conhecimento, também a maioria desses convidados já são meus amigos ou depois, por circunstâncias, se tornam meus amigos, né? E os nossos temas sempre são desafiadores. A proposta do Intríade é justamente provocar, é trazer informação, é trazer reflexão. E o programa de hoje, assim, de fato, não é mais um chavão que eu vou usar, mas de fato é muito especial, relevante, atual, importante para qualquer pessoa que vai assistir a gente. Por isso, já aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, compartilha com alguém. Ao assistir o programa, você vai entender o tema e você vai logo lembrar daquela pessoa que você diz, essa pessoa precisa assistir esse programa, e você já compartilha, tá bom? Nós vamos falar sobre etarismo, idadismo. Olha só, sou diferente para você? É sobre isso que a gente vai conversar e você já vai saber. E para estar comigo hoje, eu convidei uma querida, muito querida, que tem participação também na minha formação como psicólogo. Eu estagiei, né? Ela foi minha supervisora de estágio, né, em psicologia organizacional. É a Daniele Cristo, que é a esposa do meu querido amigo Manuel Cristo, que já veio aqui 2 vezes. Já disse para ele que ele vai chegar uma hora que vai virar co-apresentador comigo. Então, a Daniele é psicoterapeuta, neuropsicóloga, gerontóloga, trabalha com consultoria de grupos e instituições, é facilitadora de círculos restaurativos. Enfim, na verdade, o release dela é bem extenso, né? Ela vai falar um pouco das atuações dela, mas a gente vai conversar então sobre etarismo. Primeiro, Daniele, foi difícil, mas conseguimos. É verdade. Muito obrigado por aceitar meu convite, por estar aqui, bom te rever e a gente poder conversar sobre um tema tão importante. É, sim, com certeza. E assim, rever as pessoas queridas sempre é muito maravilhoso, né? E para mim é uma honra poder estar aqui, né, contribuindo de alguma maneira com a experiência que a gente vem carregando aí. Perfeito. Eu fui muito abençoado na minha formação como psicólogo. Eu fiz uma formação já depois de adulto, depois de já ter uma profissão, de já ter feito outra formação. Um dia eu decidi estudar psicologia, por ser apaixonado pela psicologia mesmo antes de estudar. Bom, na minha jornada acadêmica eu tive a felicidade, né, de encontrar 2 pessoas muito preciosas. Quando eu fui fazer psicologia, eu já tinha uma formação, já fui adulto, já bem maduro, já sabendo o que eu queria. Mas a psicologia me encantou muito. E eu encontrei na faculdade o meu querido e muito precioso mestre, né? O Manuel Cristo, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande. Ele foi o meu orientador de TCC, né? E quando eu fui fazer o estágio da psicologia organizacional, eu fui para uma empresa onde a Daniele era a pessoa responsável pelo RH, não é? E ela foi, assim, muito especial comigo, porque só tu vai ficar... Agora eu posso falar, né? Tu vais ficar dando treinamentos, e a gente fez alguns treinamentos lá, né? Então, que bom a gente poder rever, como você falou, rever pessoas, encontrar pessoas e perceber que o tempo passa e a paixão em servir o outro com a profissão continua bem vibrante, bem acesa. Bom, mas nós vamos falar de etarismo. E eu queria que você já começasse conceituando para a gente, explicando para todo mundo o que vem a ser o etarismo, o idadismo, o ageísmo, né? E para onde a gente caminha com esse tema. Ok. É um tema que eu particularmente gosto muito, né? Passei a me interessar muito, até porque é o meu lugar de fala, né? Sim. Pegando um pouco aí de uma citação de Djamila Ribeiro, lugar de fala, né? É o meu lugar de fala como mulher nesse momento de vida, né? Onde você vivencia essas questões da idade, né? Do amadurecimento, do saber envelhecer. Então, para a gente entender melhor o que é o etarismo. O etarismo
também chamado de idadismo ou ageísmo, que vem de age, né, de idade, é um tipo de preconceito com relação à idade. Né? É uma forma que nós temos de discriminar as pessoas porque elas se encontram num determinado momento da vida, numa faixa etária, em que para alguns, algumas coisas já não são mais possíveis. Né? E aí aquelas falas que a gente já conhece. Você não tem mais idade para isso, você já está velha, você tem que cuidar dos seus netos, né? Ou então para de trabalhar, te aposenta para poder descansar mais, e por aí vai. Tipo, tu não é mais gatinha não para estar usando isso. Pronto. Coisa desse tipo. E coisas como essa roupa não é mais para você, você tem que pintar o cabelo porque senão você fica com cara de velha. Imagina, eu quero andar de patins. Que é isso, uma mulher de 52 anos andando de patins? Já passou tua fase, né? Então tem inúmeras frases prontas e feitas que a gente vai se deparando no dia a dia. Né? E o etarismo, hoje, um assunto bastante discutido, claro que não é só no recorte de gênero para a mulher, mas assim, ele perpassa homens e mulheres, e também o inverso. Quando você, por exemplo, é muito jovem, que você tem uma oportunidade de ir no mercado de trabalho, assumir um cargo de liderança, alguma coisa. Não, mas você ainda é muito novo para isso, você não tem maturidade para isso. Nem largou as fraldas, já quer vir mandar aqui no departamento. Exatamente, pronto. Da mesma forma que o mais velho também não teria. Mas como a gente está falando um pouco da mulher, até porque o mês de março é o mês dedicado à mulher, né? Vamos falar um pouco desse etarismo voltado para as mulheres. E as mulheres hoje enfrentam uma série de questões, né, que vai desde a sua autoestima, seu autoconceito, a forma que você se veste, a forma que você tem que falar, os lugares que você vai frequentar, a questão do mercado de trabalho, como é que você vai se colocar nesse mercado de trabalho se você já tem uma certa idade, né? Vão dar prioridade para quê? Para aqueles que são mais jovens, né? Tá com tudo fresquinho, que entende de tecnologia, Sim. porque os mais velhos não entendem de tecnologia, e por aí vai. A questão da sexualidade, como é que a mulher vivencia esse processo do envelhecer, do corpo, do desejo, os hormônios que vão mudando. Então tem uma série de questões que estão relacionadas à questão do etarismo. Perfeito. Então, bora tentar, então, organizar e colocar em cada setor. Vamos pensar dentro da família, do relacionamento conjugal, por exemplo. Uhum. Eu lembro que era muito comum que o homem envelhecia, mas parece que quem era o velho da história era a esposa, a mulher. Se eu estiver falando qualquer besteira, pode dizer, não é bem assim. Tipo, de que forma? Se o homem engordasse, se o homem ficasse barrigudo, tem problema, ele continuava sendo homem e ele era, mesmo estando barrigudo, estando gordo, mesmo a gravidade indo contra ele, mas não tinha problema. Mas a mulher não. A mulher não podia engordar. Se o homem deixasse os cabelos grisalhos, né, é charme, diziam, né? Isso é charme. É verdade. Para a mulher é o quê? Desleixo. Tem que pintar o cabelo. Enfim, é uma realidade isso. Como é que é visto isso hoje? Antigamente passava batido. Hoje Sim. a gente já começa a ter um olhar mais cuidadoso com relação a isso. Sim. Nós tínhamos, por exemplo, na época de nossas avós, né, mães, avós, que a mulher de 50 era aquela mulher que possivelmente já era avó, estava sentada numa cadeira de balanço, fazendo crochê, né, ou então fazendo comidinhas e biscoitinhos para os seus netos. Né? Hoje a mulher de 50 é uma mulher que está lá fora trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da sua casa, buscando seu sucesso profissional, realizando sonhos, viajando e fazendo uma série de outras questões. Né? O homem, ainda hoje, o homem, quando ele está com a barriga grande, é porque ele não tem tempo, né, de se cuidar. A mulher é porque ela é desleixada, porque ela está gorda, porque ela não está dentro do padrão. Então, além desse aspecto, ainda existem os chamados padrões, Sim. né? Que você, para poder se destacar, para você estar na mídia, para você estar sendo visto, sendo observado, você tem que corresponder a esses padrões que existem e que são colocados em todos os lugares.
né? Principalmente hoje nas redes sociais você entra, você tem lá já o padrão. É o tipo do cabelo, é o tipo de roupa que você vai vestir, é o tipo de comida que você vai comer, né? Mas hoje a gente também já vai discutindo um pouco sobre o que a gente chama de qualidade de vida, né? Do envelhecer e saber envelhecer de uma forma melhor. Então, antigamente, os homens, eu acho que os homens eles eram menos, como é que eu posso dizer, menos vaidosos, né? Hoje você vê até com a discussão do metrosexual. Né? Eu sou um metrosexual. Né? Pois é, o metrosexual, que é o cuidado de si, que é o autocuidado, né? E isso vem junto também com as mulheres. Como as mulheres estão hoje se olhando mais, se percebendo mais. Então, hoje, muito mais do que você estar bonito, você quer estar bem, você quer estar com saúde, você quer poder ter um bom sono, uma boa alimentação, né? Ter disposição física para fazer algumas coisas. Então, antigamente, claro que isso surge também com toda essa tecnologia que vem, com a evolução da medicina. A área de saúde é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, então vem nos possibilitando cuidar mais de nós mesmos, né? Tanto no que diz respeito à saúde física quanto à saúde mental. O homem sentia a questão do etarismo provavelmente só no mercado de trabalho, que quando chegava nos 40 anos, ele já não tinha mais as mesmas portas abertas com 40 anos em diante do que quando ele era mais jovem. Então, o homem sentia ou sente com os 40 anos no mercado de trabalho que as mulheres sempre sentiam em todas as idades, né? As portas parece que sempre foram muito mais trancadas para as mulheres, e agora o homem de 40 anos só vai entender o que é não ser aceito no mercado de trabalho, o que é ser rejeitado por uma questão, não é pela qualidade, não é pelo currículo, é pela idade. E as mulheres sofreram isso ao longo da vida toda, nem pela idade, nem mais pelo gênero. Exatamente. Não é? Então, como a gente está falando mais das mulheres, a ideia justamente é essa. Os homens começam a perceber, e eu acho que isso é informação, são as redes sociais ajudaram, a internet ajudou muito, né? Porque sempre se falou muito sobre racismo, sobre vários tipos de preconceitos, né? Mas sobre o etarismo parece que é algo um pouco mais, que aparece um pouco mais agora, né? Apesar de que a gente estava falando aqui em off, que lá no ano de 2008, eu acho, 2009, eu fiz um trabalho na faculdade falando sobre a beleza feminina, a beleza, na verdade, na terceira idade. Não é? O quanto é difícil a mulher se sentir bonita. Uhum. E como é difícil ela ouvir o elogio de que ela é bonita. Ela ouve o elogio de que ela é charmosa, de que ela é elegante, de que ela é fina, de que ela tem postura. Mais difícil, né? Você chama para uma menina jovem de princesa, olha como ela é linda, né? Ah, que linda ela é, ou se chama para aquela velhinha, bem já velhinha, aquela que já está ali. Como ela é lindinha, mas esse lindinha não é um lindo que a gente quer ouvir, né? Acaba tendo um tom pejorativo, sim, né? Acaba um tom assim de diminuir. Isso, né? É mais um dozinho que se tem, parece que da pessoa. Né? Sim. E o que é que eu vi ali? Eu fiz algumas entrevistas nessa época com mulheres da terceira idade, né? E como era difícil elas se enxergarem. Tinha mulheres que já não se olhavam mais no espelho, que já não queriam mais se olhar no espelho, porque o espelho delas passou a ser o que as pessoas diziam para ela. Tipo, isso não é mais para você, então para que ela vai se olhar no espelho? Tem um monte de coisa que não é mais para ela, né? Passar um batom, fazer uma maquiagem, fazer o famoso gatinho, né? que as meninas fazem. Parece que se tornou assim mais uma ofensa para a mulher se arrumar. Parece que ela está ofendendo as pessoas quando ela se ajeita, quando ela se arruma, ou quando ela diz, eu não preciso disso. É verdade. Eu não quero. Né? Porque nós temos aí atrizes famosas que decidiram não seguir esse padrão. Exatamente, né? Você tem várias, né? Agora, assim, eu vejo que existe uma história, né, que é da mulher
que demorou a ter voz, a mulher que demorou a se colocar, né? E hoje, quando ela consegue galgar alguns espaços, que ela consegue evoluir em algumas coisas, vem esse atravessamento da questão do etarismo e outros tipos de preconceito, evidentemente, né? Que, mais uma vez, tentam silenciar a beleza da mulher, a voz da mulher, né? A participação efetiva das mulheres. Mas o importante é que hoje a gente consegue ter uma visão mais crítica dessas coisas, né? Então, como eu quero estar nesse mundo? E aí tu falaste de uma coisa que é muito interessante, que é os atravessamentos, né, dos vários recortes no que diz respeito ao preconceito. Você ter uma mulher que tem 50 a mais, né, ela já é vista de uma forma diferente. Se essa mulher ela for uma mulher preta, ela vai ter um outro atravessamento junto com o etarismo. Se essa mulher preta ela for de um outro país, ela vai ter um outro atravessamento. E por aí vai. Então você tem o que a gente chama de interseccionalidade, que é exatamente onde esses pontos se encontram, esse ponto de interseção, onde vários preconceitos, né, e formas de discriminação são atravessadas na vida dessa mulher. Né? A mulher como mãe, a mulher como profissional, a mulher porque ela é negra, a mulher porque ela tem o cabelo crespo, a mulher porque ela tem uma deficiência, a mulher porque ela tem uma relação homoafetiva, a mulher porque... São vários atravessamentos. É um monte de coisa que vem se converge numa só coisa. Exatamente. E é um fardo incrível, né? E como você vai pensar essa interseccionalidade nos dias atuais? Por exemplo, no mundo do trabalho, como é que a gente vai pensar sobre isso? Né? Eu tenho que pensar que a pessoa que eu vou selecionar para trabalhar naquela empresa, ela é mãe, ela é profissional, né? Ela pode ser uma mulher preta, ela pode ser uma mulher preta nordestina, ela pode ser uma mulher em várias nuances. E como nós vamos trabalhar essa diversidade, essas questões todas nesse mundo corporativo, nesse mundo do trabalho, onde a gente sabe que existem os preconceitos, né? Onde a gente sabe que ainda existe uma fala de que a mulher deve ganhar menos que o homem, né? Que mulheres têm bem menos cargos de chefia do que os homens, né? Então a gente vem de uma cultura machista, de uma sociedade onde a mulher está tentando ainda falar. E aí, né? não se pergunta muitas vezes, esse selecionador, talvez não se pergunte, em que o fato de essa mulher, primeiro, ser mulher, segundo, ser uma mulher preta, em que isso vai interferir, que impacto isso vai causar no desempenho dela como profissional. Exatamente. Não é? Era muito comum, não sei se eu acho que não existe, mas isso hoje, né, que vinha nas chamadas de seleção de emprego, né? Que seja assim, de boa aparência. Boa aparência. E o que seria boa aparência? Pois é. Né? E aí já há uma fala preconceituosa. Né? Com certeza. Porque se aparece lá uma moça, né, branca, de olhos azuis, toda arrumadinha, e uma mulher preta, já aquele selecionador que já tem essa fala preconceituosa, já acha que tem boa aparência essa outra aqui. Exatamente. É muito cruel, é muito cruel. É muito isso. cruel. E é algo que nós precisamos pensar, porque daqui a 2050 nós teremos um mercado de trabalho poluído de pessoas 50 a mais. Sim. Né? Então, o que se discute? Se discute a questão de você trabalhar com uma equipe multietária. Sim. Porque você pode ter o jovem de 25 anos, você pode ter o de 60, você pode ter um de 70, você pode ter um de 40. E como essas pessoas podem contribuir para esse mundo corporativo, esse mundo do trabalho? E pode muito. Né? Porque vem a experiência, vem a sabedoria, vem o amadurecimento, né?
Vem também, por outro lado, os jovens com toda a sua ambição, seu desejo de crescer, sua energia, né? E como isso pode ser compartilhado Perfeito. e pode ser trocado e pode se levar a uma produtividade muito maior. E o que é mais interessante, né, o que a gente vê hoje, é que tanto se estende, né, esse espectro aí para entrar uma pessoa para o mercado de trabalho com 50 a mais, como aqui também jovens, adolescentes, por causa da tecnologia, estão fazendo as startups, por exemplo. Sim. E uma pessoa que tem todo o conhecimento da área da tecnologia, mas precisa dessa experiência, né? Olha só como é isso aqui, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? E isso é bom, eu acho que isso é maravilhoso. Sim, desde que você possa exatamente criar esse ponto de interseção, onde essas diferenças, elas conversam. Elas conversam, elas né? somam-se, né? O que às vezes nós vemos é que, não, onde tem isso não pode ter aquilo. Não, ao contrário. São essas forças, né, essas diferenças que vão fazer um conjunto maravilhoso, um conjunto de produtividade, de novas ideias, de criatividade, de inovação, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa equipe que voltei para o RH, né, que é uma equipe onde eu sou a mais velha da equipe, né, com 52 anos de idade. E a minha gestora tem 30 e poucos anos. Né? E assim, um dia desse me perguntaram: tu quer ser gestora? Eu digo, não mais, já passei desse momento de querer ser gestora, agora eu quero só curtir, quero vir, participar, trocar, fazer, né, ter ideias. Então, por que você não pode, né, ser orientada, ser coordenada por pessoas mais jovens, sendo eu uma mulher de 52 anos? Sim. Não só posso, como devo, é maravilhoso. Né? Olhar para esses jovens trabalhando, estando em lugares que um dia eu também estive, Sim. Só que eu não estava naquele lugar com o olhar que eu tenho hoje. O olhar que eu tenho hoje é um outro olhar sobre aquilo. Então é muito mais gostoso. Com certeza. Né? Porque eu não tenho a responsabilidade de estar numa gestão, mas eu tenho a responsabilidade de contribuir para que aquela equipe ela possa caminhar. Perfeito. E cabeça, né? Cabeça é que nem paraquedas, né? Só serve se abrir. Com certeza. Porque se não abrir, é prejuízo na certa, né? É prejuízo na certa, é você poder trocar, né? Agora, uma outra questão, por exemplo, que nós vimos, né? A plaquinha lá, né? Que hoje a plaquinha já é diferente. Qual era a plaquinha, né? Da terceira idade? Era aquela pessoa toda encurvada, né? Com a bengalinha, né? Com a bengalinha, como se você estivesse incapacitando essa pessoa. Isso é uma outra reflexão que a gente tem que ter. O envelhecer não é sinônimo de incapacidade. O envelhecer, ele vai te trazer algumas limitações. Que são normais para o envelhecimento. Existem meus hormônios, não são mais os mesmos hormônios quando eu tinha 25 anos de idade. Né? Uma série de questões foram modificadas internamente no meu metabolismo, na minha forma de ser. Então, algumas coisas eu não tenho mais, mas a minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio ainda estão 100%. E um detalhe, né? Na verdade, as limitações, elas vão só trocando, porque todas as idades têm as suas limitações. Você não pode... Você pega uma criança, ela tem as limitações dela. Um adolescente vai ter as limitações. Todas as idades têm as suas limitações. E têm as suas potencialidades. E é justamente aí que entra, a gente volta lá, essa troca. Porque enquanto um adolescente de 17 anos que fez um aplicativo na internet, montou um aplicativo e aí estourou, bombou, mas ele não tem experiência para como lidar com isso. Ele tem limitações pela falta de caminhada, né? Ele tem um avanço na tecnologia, mas ele precisa das relações, por exemplo, como lidar com o outro, e aí isso tem o mais velho. Não é? É verdade. Então, limitações vão ter. Se a gente aprende, né, que eu sei fazer, mas um adolescente ou um jovem vai fazer com mais rapidez do que eu vou orientar. Então, eu deixo de ser o jogador e vou ser o técnico, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Né? E como você pode contribuir, né,
ou com a tua experiência, ou com a tua energia, ou com a tua criatividade, mas o que você vai agregar naquela equipe multi, né? Sim. E aí a gente está falando, claro, muito desse mundo do trabalho, porque é uma realidade que está se aproximando cada vez mais, né? Você vê, por exemplo, pessoas que já se aposentaram e que voltam para o mercado de trabalho. Por quê? Porque se sentem muito mais produtivas, muito mais felizes quando elas estão atuando, né? Não sei se você viu aquele filme do Estagiário. Sim, Aquele filme é fantástico, né? A contribuição, mesmo. o que ele trouxe para o mercado, o que ele trouxe para aquela equipe. Então, é essa sabedoria, essa forma que você tem. Agora, uma coisa que é importante, que eu queria voltar a falar sobre a questão do etarismo, eu atendo muitas mulheres, né? E muitas mulheres nessa faixa de 40, 50, 60 anos. E como trabalhar esse envelhecer e ser feliz, né? E aí entra a questão, por exemplo, da autoimagem, é a minha pele, é o meu cabelo, é o meu corpo, que não é mais aquele corpo de uma garota de 20 anos. E não será, né? Mas o que neste corpo eu posso fazer e ser e estar feliz nesse mundo? Então, esse é um dos maiores desafios, por exemplo, quando eu faço esse atendimento de mulheres assim nessa faixa etária, é do sentido que esse momento de vida tem para cada uma delas, né? Então, eu não posso ter aquele vigor que eu tinha aos 20, aos 30, ok, mas com o vigor que eu tenho, o que eu posso fazer para estar bem? Para estar me sentindo bem, para estar feliz? Trabalhar o corpo, sim. Fazer uma atividade física, fazer uma drenagem, mexer, quer fazer uma harmonização, ou não quer fazer, ou quer deixar o cabelo branco, a escolha é sua, você é livre para escolher, né? Mas também tem um outro aspecto, que é o cuidar da parte emocional e psicológica, cuidar dessa cabeça. Porque quando a nossa cabeça ela tá legal, a gente vai chegar lá nesses 50, nos 60, nos 70 de boa, né? Tirando de letra um bocado de coisa. E assim, sendo verdadeiro com aquilo que você é, com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer fazer. E assim, deu para fazer, beleza, não deu para fazer, também tá tudo bem, né? E você se perdoar das coisas que você também não conseguiu fazer, né? Essa coisa, mas quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, né? Ok, eu não fiz, o que eu posso fazer agora? Né? Mas também eu não fiz porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Se eu tivesse era uma maravilha, né? Mas o que hoje, neste exato momento da minha vida, seja com 40, seja com 50, seja com 60, nas condições em que eu vivo, solteira, casada, com filhos, com netos, trabalhando, não trabalhando mais, o que eu posso, né, trazer para a minha vida, que eu possa agregar nessa vida e dar um sentido a ela? Sim. Né? Aí sim eu vou envelhecer de uma forma muito melhor. Eu acho que o senso de liberdade, eu sempre gosto de falar isso na igreja para as minhas ovelhas. Eu sou pastor, mas eu sou livre. Então, não espere que eu chegue aqui engravatado. Só o dia que eu quiser colocar gravata eu vou colocar, mas eu não vou chegar aqui porque pastor tem que usar gravata. Aí um dia desse, né, eu comprei um tênis que ele é daqueles neon, né? Ele tem um pink neon. Aí o Vitor... As adolescentes, as meninas de 13, 14 anos, curtiram o meu... Aí eu coloquei um blazer preto, todo de preto, e só aquilo assim, estourando, né? Mas ficou máximo. Aí todo mundo... Aí até o Vitor, né? Disse, eu sempre quis usar, mas eu não tinha coragem, agora eu vou comprar um pra mim. Olha que legal, né? Eu sempre quis, mas não tive coragem. Quantas coisas, às vezes, a gente passa por essa vida e diz assim, eu queria tanto isso, mas eu não tenho coragem. Né? De onde é que vem essa coragem? Né? Essa coragem vem de um autoconhecimento, de um saber quem você é, de um saber onde você está, né? O que representa você? O que me representa não necessariamente é o que representa o meu vizinho, a minha amiga, a minha irmã, mas é o que me representa, o que tem a ver com a minha história, com a minha vida, né? E assim,
eu gosto, então tá tudo ótimo. A Madonna deu uma entrevista há um tempo desse, dizendo que a coisa que mais fazem é criticar as roupas que ela usa. E ela diz assim, eu quero usar e acabou, e pronto, né? E como diz o pessoal, é sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Então a Madonna é um ícone aí, né? Minha juventude eu via a Madonna linda, maravilhosa, tá aí a Madonna lá com os seus 60 e alguma coisa, mas tá vivendo, tá curtindo, deixa a mulher usar o que ela quiser, deixa ela pentear o cabelo como ela quiser, fazer a harmonização que ela quiser, ela tá feliz? Então pronto. Vou te dar um exemplo aqui de duas pessoas muito próximas a mim. A minha esposa, que vai fazer 49 anos, ainda não chegou nos 50, e a minha sogra, que vai fazer 84 anos. A minha esposa resolveu deixar o cabelo grisalho. Ela deixou, não vou mais pintar, vou tirar, ficou muito parecido com o meu. E a minha sogra tem 84 anos, mas ela não deixa de jeito nenhum. E já tentaram, poxa, deixa, é uma liberdade, mas quem disse que eu quero ser livre? Eu quero ser feliz. A liberdade para ela deve pra ser ela outra. Isso, é outra coisa, tem outro sentido. É verdade. Né? E, mais uma vez, é sobre isso e tá tudo bem. Tudo bem, mas é isso mesmo. Então, quanto mais você se aproxima daquilo que descreve você, que representa você, daquilo que é teu de identidade, mais você é livre, mais você é feliz, mais você consegue caminhar com tranquilidade, com saúde, né? O distanciamento, por exemplo, como eu digo, hoje eu tenho 52 anos de idade, eu não posso querer ter o corpo de quando eu tinha 20, né? Tá até brincando um dia desse, nós estamos precisando fazer uma harmonização, porque a minha boca já tá ficando um pouco torta e tal, mas eu falo na brincadeira, mas eu não tenho coragem de fazer ainda. Pode até ser que um dia eu faça, mas assim, eu não tenho coragem de mexer no meu corpo. Então eu procuro lidar da melhor maneira possível. O que eu queria mexer quando eu era adolescente, eu não pude. E hoje também não posso, porque eu queria ser maior. Queria ser mais alto, né? Eu sofri um trauma adolescente, porque uma moça disse, ele é bonitinho, mas é muito baixinho. Aquilo acabou comigo lá nos meus 15, 16 anos. E eu fiquei revoltado. Eu tive que buscar outras alternativas para que o adjetivo não fosse ele é muito baixinho. Né? Isso, e te impedir de crescer e evoluir em várias outras questões, né? Meu irmão, ele sempre usou barba e ele é careca, ele é o mais novo. E ele disse, não, eu uso barba, porque aí ninguém diz aquele careca, diz aquele barbudo. Que legal. Cada um usa as ferramentas e os recursos que tem, não é verdade? Me fez lembrar uma vez, conversando, eu fiz a minha primeira tatuagem com 40 anos de idade, né? Que era para eu ter certeza da coisa que eu queria. E lembro quando eu fiz, uma cunhada virou e disse assim, nossa, tu vais ficar velha de tatuagem. Aí uma outra que estava tomando uma cervejinha do lado virou para ela e disse, e tu que vais ficar velha sem tatuagem? É a perspectiva, né? Não é? Cada um entende e percebe de uma forma, né? A partir do seu referencial. Maravilha. Então, assim, isso vai mostrando que a história do que é certo, do que é errado, do que pode, né, do que não pode, porque você está velho, porque você está novo, isso é muito relativo. Sim. Né? Tudo pode, desde que aquilo que você vai escolher para a sua vida ou trazer para a sua vida vai te trazer benefício e não vai provocar nenhum dano na vida sua e nem de ninguém. Né? Então é bom senso. Eu penso que eu tenho... Mulher com 60 anos usar um cabelo comprido, nossa, não tem mais nada a ver. Para algumas não tem nada a ver, para outras se sentem felizes com o cabelo comprido, para outras preferem o cabelo curto. Tá ótimo, tipo de maquiagem, tipo de roupa, lugares. Cada vez mais você tem que pensar em lugares, né, que vão acomodar essas pessoas que pensam assim. Sim. Por quê? Porque você chega num lugar que continua seguindo os padrões ditos que são assim, os normais, os perfeitos, os melhores, né? De repente, não. Vamos pensar em lugares, por exemplo, em bares, em restaurantes, em viagens, em shows, né?
onde você pode proporcionar também espaços para essas pessoas que já têm alguma dificuldade de locomoção, ou pessoas que já têm uma dificuldade, por exemplo, auditiva. E aí a gente entra numa última coisa assim, que eu estava querendo um pouco trazer, que eu trabalho muito com essa faixa etária, né? Tanto que eu fui fazer neuropsicologia para poder trabalhar, e principalmente com idosos. Então, uma das grandes questões, além desse autoconhecimento, é você ter hoje ferramentas que possibilitam avaliações, né, para você detectar algum tipo de dificuldade, ou na memória, ou na percepção, né, o visual, o motor, coordenação motora, mas que você possa, hoje, com os recursos que nós temos, trabalhar, reabilitar, potencializar, né, criar mecanismos de tratamento, de acompanhamento, para que essas pessoas cada vez mais estejam preparadas para enfrentar esse momento da sua vida. Sim, com certeza. Né? Então é muito importante que você, quando chegar numa determinada idade, que você começa a sentir alguma dificuldade, buscar essa ajuda, procurar fazer uma avaliação, identificar se tem algum problema, fazer um trabalho de reabilitação, de acompanhamento, que você tem muito mais chance de poder ter esse envelhecimento com qualidade. O que você puder fazer, faça. Faça. E hoje nós temos aí a área de saúde, a medicina e tudo evoluindo para isso. É para isso que vale a pena, né? Eu lembro que uma vez nós fizemos aqui na Escola de Adoradores uma turma, nós começamos com uma turma que nós dedicamos à terceira idade. Inclusive chamei a Nia May aqui para vir dar uma palestra para os nossos professores e tudo mais. Só que eu tive alunos já da terceira idade, com mais de 70 anos, que disseram, eu não quero fazer parte dessa turma. Eu quero ficar com os jovens. E tá tudo bem, né? Ela não queria, eu não gosto, não quero ficar com velho, eu quero ficar com os jovens. E você estava falando de preparar os ambientes. Quem disse que eu tenho que ter? Claro, tá, é uma proposta. Mas se eu tenho um lugar, se eu tenho um restaurante que é frequentado por jovens, eu não posso esquecer que eu vou ter lá pessoas da terceira idade que vão querer estar lá junto com os jovens. E aí? Exatamente. Como você está preparando esses espaços para receber essas pessoas que pensam dessa forma? Para ser o mais inclusivo possível, né? Perfeitamente. A proposta é essa. A gente discute qualquer tipo de preconceito que atravesse, mas também a gente tem que discutir propostas de inclusão. Né? Como nós vamos trabalhar isso? Né? Como a gente trabalha, por exemplo, o preconceito na família, como a gente trabalha o preconceito na escola, na igreja, em todos os espaços de diálogo. Né? Em todos os espaços de reflexão, em todos os espaços de desenvolvimento. Então, a gente também tem que pensar nisso daí. Por exemplo, eu estava lendo uma questão de uma pessoa que vivia numa casa de idosos, né? No lar de idoso. Né? E essa pessoa relatava a falta que ela sentia dos netos, de estar na convivência com os netos, de ver os filhos, da bagunça, do dia a dia. Né? Então, as pessoas cada vez mais estão entendendo que elas podem e elas querem estar acompanhadas afetivamente, trocando, compartilhando, né? Eu não sei se você viu, por exemplo, assim, a questão muito que se discute hoje da história dos cuidados paliativos, vou morrer, mas não quero morrer só, quero morrer, né, na companhia das pessoas que eu amo. Então hoje se discute muito de não deixar mais o idoso numa internação muito longa, ou quando já está numa situação de doença institucionalizado, né? Ou até assim, no hospital, porque ele está numa situação que não há mais o que fazer, em termos da medicina, mas em termos do amor, do afeto, da troca, do estar junto, ainda tem sempre muita coisa a ser feita. Né? Então, a gente começa a se questionar, é melhor que ele morra dentro de um hospital ou que ele venha morrer do nosso lado? Né? Então, é a qualidade das relações, é essa troca. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E o que é que vocês têm pensado no caso dessa questão da internet, das redes sociais, da tecnologia avançada, que hoje as crianças
já não nascem chorando, já nascem fazendo assim, né? É verdade. E aí não tem paciência com os idosos, que não conseguem mandar uma mensagem no WhatsApp, que coloca o áudio e fica esperando o outro falar. Então, essas coisas que às vezes vira até caricatura, até meme, né? Então, coisas muito comuns acontecer, que ninguém mais tem paciência, com aquela tia que manda uma mensagem de bom dia, com aquelas flores, aquelas coisas, né? Existe uma forma de inserir essas pessoas? O que é que está se pensando sobre isso? Como hoje nós temos um sujeito novo, o sujeito desse momento agora é aquele sujeito que troca afetos através de mensagem no WhatsApp, e eles trocam afetos mesmo. A gente tem mais dificuldade, né? A gente que já passou dos 15 anos tem mais essa dificuldade de entender que ali tem uma relação afetiva, que eu posso demonstrar afeto através desses meios. A gente gosta mais assim, do face to face, né? Do olho no olho, de tocar, de dar o abraço. Isso não faz muita falta para essa geração mais recente. Eles conseguem desenvolver uma subjetividade diferente da nossa. Mas como é que faz para aproximar essas duas gerações, essas diversas gerações, na verdade? Aí? Como é que faz? Pois é, eu vejo que esse vai ser o maior desafio nos próximos anos, né? É como nós vamos dialogar, fazer esse diálogo, mediar esse diálogo entre essas gerações, né? E aí eu vejo que um dos caminhos é exatamente você proporcionar espaços para que essas gerações possam dialogar. E aí eu volto a falar, espaços na família, na escola. Por que eu tenho que chamar, por exemplo, para falar sobre uma determinada temática na escola, alguém que é jovem? Eu posso chamar uma pessoa que já esteja numa outra faixa etária, que tenha outro tipo de contribuição. Eu posso colocar numa mesa redonda 2 pessoas, uma de uma geração e outra de outra, para que esse diálogo seja construído. Então, todo e qualquer espaço onde esse diálogo possa ser construído, penso que é uma semente, né? É um caminho que nós vamos estar construindo para poder fazer esse link entre essas gerações. Sim, olha, link já é uma... Já é um, né? Já é atual. Já é atual. Por quê? Não tem como mediar esse diálogo, não tem como construir um diálogo se você não desafia esse diálogo entre essas gerações. Sim. Né? Quanto mais você isola esse idoso, né, tira ele desse convívio, menos você proporciona essa troca e esse diálogo. Né? Quanto mais você cria espaços apenas de jovens, né, e fomenta isso, você também distancia esses jovens desse diálogo com as pessoas mais maduras. Então, eu penso que os espaços de diálogo têm que ser sempre construídos e reconstruídos, em qualquer tipo de grupo. Família, eu repito, escola, igreja, espaços políticos. A gente, infelizmente, tem uma carência de políticas públicas voltadas para o idoso, né? Ainda é uma luta que se trava, é uma luta muito grande que se trava. Porém, eu não vejo outra forma a não ser fazendo realmente provocações, como essa que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Né? Na verdade, tem que ter alguém, né? Quando eu digo alguém, pode ser uma instituição, pode ser o governo, pode ser um grupo político que provoque isso. Né, que tenha esse olhar de dizer, cara, o que é que eu faço para fazer essa aproximação? Então, tem que ter alguém que fale com a juventude, que fale com os mais jovens e que também consiga falar com os mais velhos para poder trazer. Porque se eu não tiver uma linguagem que eu consiga trazer esse jovem para entender isso e nem tiver uma linguagem que eu consiga trazer esse mais velho para entender também e para aproximar, cada dia vai ficar mais distante. Porque nós nunca, eu penso assim, é um pensamento meu, não é científico, é meu, que nós nunca vivemos acho que uma geração, um encontro de geração tão próximo como o nosso e tão distante. De que forma? Nós temos pessoas hoje com 40 anos, 50 anos, que conversa com pessoas de
16, 17 anos através das redes sociais, estão muito próximos, mas ao mesmo tempo estão distantes, porque chega uma hora que vem o limite. Esse não consegue entender essa linguagem e esse não consegue entender a linguagem desse outro. Então, a gente precisa de ter pessoas que consigam, de alguma forma, tentar falar. Eu acho que é o teu trabalho, né? Falar sobre isso, falar com as pessoas, tentar criar uma linha de comunicação, né? Ser uma espécie de intérprete de uma linguagem para outra. Tem que ter uma mediação, né, nesse diálogo, porque se não houver essa mediação, nós vamos realmente criar um abismo muito grande. Já existe um abismo, né? Mas vamos criar um abismo muito maior, e o que seria muito, muito ruim, porque o que nos aponta, né, assim, em termos de expectativa, é que a nossa população vai estar cada vez mais velha e ela vai ter que se adequar a uma realidade dos jovens que nós teremos nesse momento. Sim. Então, como é que vai ser isso, né? E aí é um desafio para todas as instâncias, né? Eu vejo que é um desafio. Agora, claro que o trabalho do psicólogo, né, nessa coisa do refletir sobre isso... É muito, né, bem-vindo, com certeza. É muito bem-vindo, e a nossa proposta é exatamente essa. Eu lembrei agora de uma fala de uma paciente minha, que ela dizia o seguinte: eu estou me sentindo muito mal porque eu acho que eu não estou sendo uma boa mãe, né? E aí eu não sei o que meu filho pensa sobre isso, né? E aí eu disse para ela: você já perguntou para ele o que ele pensa sobre isso? Será que eu pergunto? Qual é o medo? Não tenha medo do que ele vai te trazer, né? Talvez o que ele vai te trazer vai te tirar dessa angústia. Sim. Né? E sessões depois, ela me trouxe que teve um diálogo maravilhoso com o filho, né? E nesse dia, assim, saíram para conversar, para dialogar, para jantar fora, e que foi uma delícia, foi maravilhoso. E ela descobriu que nada daquilo que ela estava se angustiando era o que o filho pensava. Pelo contrário, o filho estava super tranquilo em relação ao que ela pensava. Houve um experimento, né, já na televisão a respeito disso, de colocarem um depoimento de um filho com respeito à mãe, né, sem saber que ela estava lá escutando do outro lado. Foi. Olha, né, com os pais. E elas ficaram impressionadas de saber o que é que esses filhos pensavam dela, porque justamente era isso. A ideia que ela tinha, porque... entrando para um outro tema, nós pais somos seres de culpa, né? A gente carrega frequentemente um piano de culpa nas costas, né? Achando aquela velha frase: onde foi que eu errei? Não é assim, a gente não precisa carregar isso pro resto da vida. Mas existe isso, e às vezes o teu filho, tua filha, te olha de uma forma que você não sabe. Você tem até medo de perguntar, e às vezes você pode se surpreender, como foi o caso da tua paciente. Exatamente. Aí você ouve algo que vai ser libertador para você. Sim. Né? Que vai te tirar de uma angústia, às vezes, de anos de sofrimento, né, de querer ser mais e de dar mais e de fazer mais. Né? E de repente não é nem sobre isso. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. Existe uma coisa importante, você falou aqui sobre a questão, né, de estar bem psicologicamente, emocionalmente. Na verdade, eu acho que as pessoas precisam entender que nós não somos uma só coisa, nós não somos um papel que a gente exerce. A gente exerce vários papéis no mundo. Chega uma hora, tá, depois dos 50, com 60, 70 anos, que a gente parece que esquece, parece que o papel da gente é ser velho. E não é nada disso, né? Você continua tendo papéis, né? Se você é uma avó, você não é só avó na sua vida, você continua sendo mãe. Mas você não é só mãe, você continua sendo profissional. Você continua sendo irmã, se tem irmão. Se você é líder de algum projeto, você é... Então, olha só quantos papéis. Mas parece que quando a gente vai envelhecendo, a gente acha que a gente já não tem mais outros papéis. O único papel que tem, qual é o teu papel? É ser velho. E não é. Né? Você continua tendo os mesmos papéis, porque senão você se fixa, né? Então, eu sou avó, eu sou avó coruja, eu sou não sei o quê. Não, você não é só avó, não te esquece que tu tens um filho. Só és avó porque tu tens um filho ou uma filha, né? Mas tu és esposa. E para cada papel, se a gente
começar a pensar nos papéis que a gente tem, a gente começa também a pensar em como a gente se prepara para continuar exercendo esses papéis. É verdade. E aí você pensa assim, como eu quero chegar lá na frente, né? Eu quero chegar de que forma? Uma coisa muito interessante é que a gente, quando trabalha com essa coisa mais da cognição, né? E aí você começa a entrar em contato com pessoas com que vêm as demências, né? As demências senil e tudo mais, é você esquecer, né? A tua história, quem você é, né? As pessoas que fazem parte da tua vida. Isso é uma parte muito triste e muito difícil de lidar. Mas tem um caderninho que eu resolvi botar tudo lá o que eu quero que aconteça caso eu perca a minha memória. Sim. Então já vai estar lá tudo escrito. Olha, eu quero que faça isso, eu quero que faça isso, eu quero que faça isso. Então assim, como é que você está se preparando para daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não sei quanto tempo mais tem aí pela frente, né? Se é um caderninho, se eu vou gravar um vídeo, o que eu quero fazer, onde eu quero viver nos próximos 15 anos. Se eu vou mandar uma carta para o meu eu futuro. Se eu vou mandar uma carta para o meu eu futuro, mas assim, pense sobre isso. Não pense apenas no lugar que você quer chegar, mas pense em como você quer chegar nesse lugar. Ótimo. Né? Quando eu fiz 50 anos, eu pensei assim, eu já vivi 50, não sei se tem mais 10, mais 20, mais 30 pela frente, mas deixa eu ver o que eu não quero desses 50 para os próximos que virão, né? E assim, muita coisa eu deixei para lá, porque não me interessa. O que me interessa agora são coisas que me deixem bem, que me façam feliz. Ótimo. Né? Então, isso eu quero levar. E aí, claro que a minha bagagem vai ficando cada vez menor, vai ficando mais leve. Tem que ficar mais leve. Com certeza. Né? Porque aí já tem uma hérnia de disco ali, já tem uma hérnia de disco acolá. E a gente tem que ter também para a nossa vida a leveza. Né? Quando você torna a sua vida leve, né? Até esse envelhecer, ele fica mais prazeroso, mais gostoso. Né? Você pode se dar o luxo de ser mais seletivo. Sim. Você pode se dar o luxo de... eu não quero, de dizer não com mais facilidade, com certeza. né? Não, tô afim não vou, entendeu? Assim, e o que é que você quer dizer sim? Aí sim, eu vou dizer sim para aquilo que de fato eu quero dizer sim. Eu quero dizer sim, que vai fazer diferença na minha vida. Você falou também de uma coisa importante, quer dizer, você falou muitas coisas importantes, né? Sobre identidade, né? Porque se eu sei quem eu sou, um dia desses eu tive uma sessão com uma paciente e ela estava sofrendo muito e ela disse que ela acordou pela manhã com raiva, decepcionada, frustrada com Deus, porque ela amanheceu viva. E ela queria ter amanhecido morta, por algumas razões. Primeiro, porque ela queria que o esposo dela se livrasse desse fardo que ela era por conta do sofrimento psíquico dela, que ele não merecia isso. E aí, que ele merece uma pessoa melhor. Aí eu disse assim para ela, como é essa pessoa, quais características essa pessoa tem para ser a esposa ideal para o teu marido? Aí ela ficou assim, tem que ser uma mulher honesta, que cuide dele, que ame ele. Aí começou a falar um monte de coisa, né? Eu disse, você conhece alguém assim? Ela disse, não, eu disse, eu conheço. Aí eu disse assim, você ama o seu marido? Ela, eu amo demais meu marido. Aí comecei a falar tudo que ela disse, né? Ela disse, eu disse, então você não seria a mulher ideal para o seu marido? Aí ela disse, né? Esse sorriso assim explodiu, né? Eu disse, deixa eu te falar uma coisa, existe uma diferença entre você e os sintomas da enfermidade que você enfrenta. Você não é esses sintomas e você nem é a enfermidade. Você é essa aqui. Quer ver? Repete. Aí ela... Perfeito. Ela disse, eu sou isso mesmo. Foi algo tão... Aqueles insights que vêm na hora, né? Que a gente, né, que a gente não planeja. Nós não somos uma doença, nós não somos realmente, né, uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia. Nós somos uma história. Sim. Né? Uma vez me perguntaram o que eu fazia na vida. Eu disse, eu ouço histórias.
né? Eu ouço histórias, eu adoro ouvir histórias. São 26 anos ouvindo histórias Sim. aí, e eu acho que é a coisa mais fantástica. Eu não sei se eu saberia fazer outra coisa, não. Né? Mas, assim, ouvir histórias é encantador, né? Porque, às vezes, nós nos escondemos, e nós nos escondemos por uma série de motivações, né? Atrás de um sintoma, de uma doença, de um diagnóstico, de um remédio, de uma série de coisas, porque nós temos medo de recomeçar, ou porque nós temos medo de descobrir coisas que, no fundo, nós já sabemos, né? Quem somos, por exemplo. Sim. Então, ela precisou ouvir de alguém de fora, ela precisou ouvir de você isso, né? Então, as pessoas nos procuram muitas vezes para nós falarmos o que elas já sabem de uma outra forma, de uma maneira que elas possam alcançar e compreender, né? Então, é fantástico. É O muito autoconhecimento é maravilhoso. Essa ideia de contar a história, eu sempre falo isso para meus pacientes, né? Olha, você precisa contar a sua história. E se você tiver que repetir, repita. Sabe por quê? Porque nós não somos uma foto, não é? A foto, ela é estanque, ela é de um momento. Mas eu não sou aquela foto. Aquela foto faz parte de um filme de longa-metragem, mas muito longa-metragem, não é? Então, se aquela foto retrata, aí o nome está retrato, retrata um momento, eu não posso ficar fixado lá, porque aquilo é só um momento. Eu sou uma história, né? Eu sou um enredo. E esse enredo é inacabado, ainda estou contando ele, eu preciso saber o que é que eu vou fazer daqui para frente. Então, essa ideia, né, de escutar, e eu gosto disso, da escuta, de ouvir. As pessoas às vezes falam e as pessoas não se escutam, e quando você devolve para a pessoa, o que você quis dizer quando você disse isso, isso, e a pessoa diz, eu disse isso. Se surpreende, Ela né? me surpreende. E aí você vai, aí a pessoa viaja lá na história. Uma outra coisa importante nesse momento, né, eu acho que da questão da idade, é a gente não ficar mais preso ao si, né? Tipo, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse dito, né? As pessoas falam que a depressão é um excesso de passado, são essas frases, né, de que antes era de para-choque de caminhão, agora é de internet, né? Que a depressão é um excesso de passado e que a ansiedade é um excesso de futuro. Eu digo que é um excesso de si, né? No passado e si, nós não temos controle sobre o si. Se eu tivesse dito, se eu tivesse feito, se eu não tivesse dito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse me preparado, preparado aqui, preparado ali. Nós não temos mais poder sobre esse si do passado. Não temos. E alguns si do futuro nós também não temos poder. E se eu não viver até 90 anos? E se eu não viver até 70 anos? E se eu não viver até 60 anos? E se eu viver só... Você não tem poder sobre isso. Então, elimina o si e projeta a sua vida, independente dos si. Porque nós não temos o poder sobre os sis. Quando a gente chega nesse nível de quase nirvana, né, a gente vai sofrer um pouco menos, porque a gente vai se livrar das culpas. É verdade. Né? A gente se livra das culpas. É verdade, porque na verdade o que nós temos, a única coisa que nós temos é o aqui, É o agora, aqui e agora. né? É o que nós estamos aqui construindo nesse Exatamente. diálogo maravilhoso, né? É o presente, né? É você olhar ao seu redor e identificar tudo o que você tem de recurso e tentar ser feliz com tudo isso que você tem, né? E aí, mais lá na frente, vai ser a lembrança numa música, num cheiro, num lugar, né? Mas por que você vai lembrar? Porque quando você esteve lá naquele lugar, você estava inteiro. E por isso você lembra. Né? Maravilha. E a gente tem que aprender a lidar com... Isso aqui são coisas de momento, né? Com o RO. O que é o RO? É o resto de ontem. Né? É a comida do domingo que vai ser comida na segunda-feira. Sim. Às vezes fica mais delicioso. Às vezes certeza. fica mais gostoso do que quando foi preparado. Mas às vezes azeda. Quando está mais gostoso, vai lá e saboreia. Come, lembra, ri, né? Mas se azedar,
deixa passar, joga fora. E fica com a lembrança do que foi quando ele foi feito, né? Sim. A gente tem que aprender a fazer esse E movimento. se azedar, grita, chora, esperneia, xinga e daqui a pouco tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos seguir adiante. Bom, nosso tempo... Eu acho maravilhoso isso, né? Porque a gente pega 1 hora de programa, né? E acha que é muito tempo. Daqui a pouco a gente diz que 1 hora já não é muito tempo, é muito pouco. Quando o papo é bom, o tempo é curto, né? É isso mesmo. E aí fica aquele belo e maravilhoso gosto de quero mais. Quero te trazer aqui outra vez para a gente falar sobre o RH, que eu sei que você tem uma vasta experiência sobre isso também. Né? Assim como o Manuel, quero te trazer de volta aqui, te rever e quem sabe trazer vocês dois aqui, né? Que Os maravilha. dois aqui, o casal aqui, né? Porque também o Manuel trabalha com atendimento a casais, a psicologia familiar, então acho que vale a pena a gente conversar. Vamos combinar, né? Com toda certeza. Minha querida, muito obrigado, Daniela, que prazer ter você aqui com a gente, foi muito bom o nosso papo, foi muita coisa em pouco tempo. A gente conseguiu falar de muita coisa, eu sei que ainda tem muito a ser dito, Sim. Mas o tempo ficou escasso, ficou pequeno. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que te agradeço, né? Agradeço poder trocar contigo, é muito gostoso essa troca, né? E assim, dizer que os nossos cabelos grisalhos, né, tem que se fazer valer, né? Não é só um charminho, não. Não é só um charme. Obrigada, meu querido. Bom, então acabamos o nosso programa de hoje, né? Que programa bom, que programa gostoso. Você conhece alguém que você sabe que precisa assistir esse programa? Deve conhecer, né? Aquela pessoa lá do seu grupo de WhatsApp, lá da igreja, lá do trabalho. Você está lembrando de alguém agora. Caramba, isso aqui precisa ser assistido pela minha amiga, assim, enfim. Então compartilha o programa de hoje com muita gente. Né? Dá aí a sua curtida também, presta bem atenção aí, anota aí nos comentários o que você achou do programa e também manda sugestões para a gente tratar aqui no Intríade, tá bom? A nossa proposta, nossa missão é gerar conteúdo para a internet que realmente alcance necessidades e demandas, tá bom? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.